Nos últimos anos, o Junji Ito acabou se tornando, principalmente aqui no Brasil, um dos autores mais comentados de mangá. Obras e mais obras do Ito são lançadas a todo momento, todos os meses, com compilados de contos e histórias fechadas. Eu me chamo Guilherme e hoje eu quero falar um pouco sobre aquele que eu considero ser o melhor conto do Junji Ito. Eu gosto muito do Ito e já li praticamente tudo que foi lançado dele aqui no Brasil. Obras como Uzumaki, Gyo, Tomie e vários outros contos são geralmente as obras mais citadas do autor por aqui. E embora eu realmente ame o trabalho do Ito, eu acho que muitas vezes ele acaba se perdendo em suas obras, principalmente nas mais longas, como Uzumaki e Gyo, que muitas vezes os conceitos acabam sendo levados a absurdos tão extremos que acabam me perdendo no caminho, virando algo caricato demais, bobo, partindo para um lado cômico que não me agrada muito. E, na minha opinião, é no formato de contos que ele consegue, praticamente, cristalizar pequenas pílulas de pesadelo, e é onde encontramos as melhores obras do mestre do horror dos mangás. Das centenas de contos que ele já fez, O Mistério da Falha de Amígara é, talvez, o melhor conto do Junji Ito. Nele, um terremoto assola o Japão, destruindo as cidades e vilas que estavam nas proximidades da região conhecida como Montes Amigara. Amigara, Amígara, eu não sei qual seria o certo, cada hora eu falo uma coisa, então... Enfim, as cidades e vilas arrasadas não foram, no entanto, a única marca deixada pelo terremoto que assolou os Montes Amigara. Na encosta de uma das montanhas foi encontrada uma extensa falha geológica que se estendia por quilômetros e quilômetros. Essa gigantesca falha dividia a montanha no meio, revelando seu interior. E é ali, na superfície interna que se abria para o mundo, que havia algo de muito estranho. Escavadas de maneira antinatural, silhuetas humanas esculpidas na superfície dura da pedra brilhavam à luz do sol. O interior das silhuetas, que levava para dentro da montanha, se estendia indefinidamente, perdendo-se na escuridão insondável da terra. Adentrá-las era impossível, já que eram muito estreitas para alguém passar. Logo, o fenômeno atraiu pessoas do mundo inteiro que queriam ver de perto as estranhas formas na pedra. Contudo, algo ainda mais estranho acontece. As silhuetas humanas, que antes pareciam genéricas, começam aos poucos a serem identificadas quando alguns visitantes reconhecem as suas próprias silhuetas escavadas na pedra. E é aí que entra a habilidade do conto em gerar em nós, leitores, um desconforto intrigante onde pensamos assustados. Em algum lugar no meio dessas silhuetas está a minha forma. Está a minha silhueta. E esse pensamento ecoa na nossa mente e na mente dos personagens, deixando em nosso paladar questionamentos desconfortáveis e uma certa crise existencial. Afinal, por que a sua forma estaria ali? O que isso queria dizer? Nós viemos de lá e é para lá que iremos retornar, perdidos na escuridão como crianças assustadas? E se aquelas formas estavam dentro de uma rocha, então elas deveriam estar escondidas há milhões e milhões de anos. Como uma forma que é exatamente a mim mesmo está lá há milhões de anos. E o pior, o que há para além da escuridão? Com admiração e medo, os personagens aos poucos vão ficando obcecados com as suas próprias silhuetas, atraídos de forma hipnótica para dentro, como se, de alguma forma, a resposta para a vida, o universo e tudo mais estivesse lá dentro, aguardando-os nas trevas absolutas de um passado desconhecido. De forma perfeita, seus corpos se encaixam na silhueta, por onde desaparecem para sempre, atravessando a escuridão impenetrável das entranhas da terra, deixando todos para trás, confusos e temendo o que pode ter acontecido com a pessoa. O clima inteiro desse conto é muito bom e, embora o conceito dele todo já seja bizarro em si mesmo, ele não cai no absurdo cômico que algumas outras obras do Ito costumam, na minha opinião, naufragar. A história inteira tem um ar estranhamente pesado, de mistério e questionamentos que te fazem virar cada página de forma apreensiva, como se você mesmo estivesse experimentando os mesmos dilemas dos personagens. E é claro que talvez a interpretação mais óbvia do conto seja a famosa ideia do conheça-te a ti mesmo, de Sócrates, o mergulho interno em nós mesmos, enfim. Tudo isso simbolizado pelo encaixe das formas, né? Ou talvez, no fim de tudo, o conto trate exatamente daquilo que está nas páginas, sem metáforas ou subtextos. Apenas o terror do absurdo, o que por si só para mim já seria incrível. E a grande verdade é que no conto não tem uma resposta para todas essas coisas. Não há uma resposta para quase nada na realidade. É como se o próprio Junji Ito buscasse um caminho, uma resposta em cada página que ele desenhasse. Como se ele fosse um explorador que fosse desvendando o caminho aos poucos e descobrindo as coisas aos poucos. Quase como se ele não soubesse mesmo para onde iria ou para onde ele quisesse chegar. Como se fosse uma experiência.
E eu não sei do processo de criação desse conto, talvez na realidade ele soubesse muito bem onde ele queria chegar e o que ele queria contar. Mas a impressão que fica pra mim é essa. Enfim, seja como for, o conto em si é fantástico e vai te deixar desconfortável e extremamente intrigado com tudo aquilo. E essa é uma obra que realmente me incomodou e me incomoda até os dias de hoje, toda vez que eu penso sobre ela, porque é um conto que mexe com medos primordiais da humanidade, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, por que nós estamos aqui. É incrível como nesse conto o Ito consegue nos deixar aterrorizado, não com um monstro, não com uma pessoa, mas com medo de nós mesmos, com medo de uma ideia, de um questionamento, ou talvez até mesmo da resposta. E é por isso que os personagens ficam tão obcecados com aquilo, porque nós também ficaríamos. Porque aqueles buracos falam da gente, não da gente só como espécie, humanidade, mas da gente especificamente. Ele fala de mim e ele fala de você, e isso é aterrorizante. E além de tudo, ele é um conto extremamente claustrofóbico fisicamente e metaforicamente. Fisicamente porque as pessoas estão entrando em um buraco extremamente estreito, isso é assustador. E metaforicamente porque se nós encararmos a Ida, a sua própria silhueta, como um mergulho a si mesmo, existe um momento do conto em que um certo personagem entra no seu próprio formato, mas no meio do caminho ele fica preso. E eu penso muito nesse caso em uma pessoa vendo a si mesmo e descobrindo que ela não é, no fim de tudo, aquilo que ela esperava ser. E descobrir que você não é aquilo que você imaginava ser é extremamente assustador. Enfim, o homem tenta avançar mais, mas ele fica preso no meio do caminho e ele chega até mesmo a escutar algo vindo em sua direção. E, bom, se você quer saber o que encontra aquele que enfrenta o desconhecido, você vai ter que ler o conto, né? Que tem só 30 páginas e vai te marcar por muito tempo. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, né? Eu li esse conto a primeira vez cerca de uns 3 anos atrás, e eu já fiz um texto sobre esse conto, já fiz um vídeo no TikTok, vocês podem até conferir. Estou fazendo esse vídeo e ainda assim eu sinto que eu não falei o que eu queria falar. Muitas vezes quando nós terminamos alguma obra, existe um certo processo digestivo até que você simplesmente esqueça dela ou pare de ficar pensando sobre ela. Mesmo com obras muito boas e que eu até prefiro do que O Mistério das Falhas de Amígara, na maioria dos casos eu sinto como se eu já tivesse me resolvido com essas obras, como se eu já pudesse guardá-las na minha estante e pronto. Só que com esse conto existe algo de diferente, parece que o processo ainda não acabou com ele. É como se fosse uma pintura em que eu tô quase dando forma para ele, mas eu nunca consigo chegar lá. Enfim, eu espero que esse vídeo me ajude um pouco a exorcizar esse conto finalmente em mim e eu possa descansar finalmente aliviado de que eu botei esse conto pra fora de alguma forma. Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser, no meu TikTok eu também falo sobre esse conto e vários outros do Junji Ito, várias outras obras dele. Comenta o que você achou e principalmente vai ler o conto. Ele é muito curto e você vai ler rapidinho e aí volta pra dizer o que você achou. Afinal, em algum lugar, a sua forma também pode estar lá, silenciosa e esperando pacientemente por você, esperando que você retorne. E no fim, o que você encontrará mergulhando em sua própria escuridão?